Capítulo 2. Dona Mary, sempre irritada. Mary gostava de olhar sua mãe de longe e a achava muito bonita, mas como sabia muito pouco sobre ela, mal podia pensar em amor ou em sentir muito a sua falta. Na verdade, não sentia nenhuma saudade. Por ser uma criança egoísta, todos os seus pensamentos eram somente para si, como sempre. Se fosse mais velha, sem dúvida estaria muito nervosa por estar sozinha no mundo, mas ainda era muito jovem. Sempre se arranjara sozinha e, por isso, achava que seria assim para sempre. Só o que se passava por sua cabeça é se agora seria encaminhada a pessoas gentis, que a tratariam bem e que a deixariam fazer o que bem entendesse, como sua ama e os outros empregados nativos. Ela sabia que não ficaria por muito tempo na casa do padre inglês para onde a levaram. O padre era pobre e tinha 5 filhos, quase da mesma idade, que se vestiam com roupas poídas e viviam brigando e roubando brinquedos uns dos outros. Mary odiava aquele lugar desarrumado e era tão mal educada com eles que, depois do primeiro ou segundo dia, ninguém mais queria brincar com ela. Já no segundo dia lhe deram um apelido que a deixou furiosa. Foi Basil quem teve a ideia primeiro. Basil era um menininho de olhos azuis xeretas e nariz arrebitado. Mary o odiava. Ela estava brincando sozinha debaixo de uma árvore, exatamente como fazia quando ocorreu o surto de cólera. Fazia bolinhos de terra e desenhava no chão os caminhos de um jardim quando Basil chegou e parou perto dela. Ficou interessado na hora e já foi dando palpites. Por que você não faz uma pilha de pedras e coloca as flores entre elas? Sugeriu ele. Assim, no meio, e abaixou-se para explicar. Vá embora! Gritou Mary. Não gosto de meninos. Suma! Por um momento, Basil ficou furioso. Depois, passou a provocá-la. Ele sempre provocava suas irmãs. Começou a dançar em volta dela, fazendo caretas enquanto cantava e ria. Dona Mary, sempre tão irritada, em seu jardim não cresce nada, só flores de sino despetaladas e flores de defunto enfileiradas. Cantou até que as outras crianças ouviram e riram junto. Quanto mais Mary se zangava, mais eles cantavam Dona Mary, sempre tão irritada. Pelo tempo em que Mary continuou com eles, era chamada de Dona Mary, sempre tão irritada quando falavam dela entre si, às vezes, até quando falavam com ela. Vão te mandar para casa neste final de semana, disse Basil. A gente ficou bem feliz. Também fiquei feliz, respondeu Mary. Onde fica essa tal casa? Ela não sabe onde fica a própria casa. Zombou Basil com seu sarcasmo de 7 anos de idade. Fica na Inglaterra, claro. Nossa avó mora lá e a Mabel, nossa irmã, foi morar com ela no ano passado. Mas você não vai ficar com a sua avó, nem avó você tem. Vai ficar com o seu tio. O nome dele é Sr. Archibald Craven. Nunca ouvi falar, disparou Mary. Eu sei que não, respondeu Basil. Você nunca sabe de nada mesmo. Meninas nunca sabem de nada. Ouvi meu pai e minha mãe falando dele. Ele mora em uma casa bonita, grande e longe, no interior, e ninguém chega perto dele. Ele é tão bravo que não deixa ninguém ir lá e, mesmo se deixasse, ninguém iria. Ele é corcunda e horroroso. Não acredito em você, disse Mary, dando as costas ao menino e metendo os dedos nas orelhas para não ouvir mais nada. Mas depois Mary pensou muito naquilo. À noite, quando a Sra. Crawford contou que dali a alguns dias ela pegaria um navio para a Inglaterra, para ficar na mansão Misselthwaite com seu tio, o Sr. Archibald Craven, a menina se esforçou tanto para parecer fria e desinteressada que deixou todos confusos. Tentaram ser gentis, mas ela virava o rosto quando a Sra. Crawford tentava beijá-la, e se encolhia toda quando o Sr. Crawford fazia um carinho em seu ombro. Ela é uma criança tão sem graça, a Sra. Crawford comentou mais tarde, consternada. A mãe era uma mulher tão linda, tinha uma excelente educação. Mas Mary tem os modos mais repugnantes que já vi em uma criança. Os meninos a chamam de Dona Mary, sempre irritada, e, embora seja errado da parte deles, até entendo a brincadeira.
Talvez se a mãe tivesse levado sua beleza e sua educação com mais frequência ao quarto de Mary, a criança teria aprendido a ser uma pessoa melhor. É muito triste lembrar que muitas pessoas sequer sabiam que a mulher tinha uma filha. Acho que a mãe mal olhava para ela, suspirou a senhora Crawford. Quando sua Ia morreu, não sobrou ninguém para cuidar da coitadinha. Imagine os criados fugindo e abandonando a menina no bangalô deserto. O coronel M.C. Grell contou que ficou completamente sem ação quando abriu a porta e a encontrou ali parada, no meio do quarto. Mary fez uma longa viagem à Inglaterra, sob os cuidados da esposa do oficial, que levava os próprios filhos para um internato. A mulher dava muito mais atenção ao seu filho e filhinha, e estava mais que feliz em entregar Mary à criada que a encontraria em Londres a mando do Sr. Archibald Craven. A criada se chamava Sra. Medlock e era governanta na mansão Misselthwaite. Tratava-se de uma mulher robusta, com bochechas bem vermelhas e olhos negros inquietos. Usava um vestido muito roxo, um chale de seda preto franjado e uma boina, também preta, com flores de veludo roxas que balançavam quando ela mexia a cabeça. Mary não gostou nem um pouco da governanta, mas, como quase nunca gostava de ninguém mesmo, não fazia muita diferença. E, além disso, estava bem claro que a opinião da Sra. Medlock sobre ela também não era das melhores. Pelos céus, é mesmo uma coisinha ordinária. E espantou-se a governanta. Parece que a filha não herdou muito da famosa beleza da mãe, não é mesmo, minha senhora? Talvez melhore com o tempo, disse a esposa do oficial em um tom otimista. Se não fosse tão pálida e amuada, sua aparência já melhoraria bem. As crianças mudam rápido. Vai precisar mesmo mudar bastante, respondeu a Sra. Medlock. Mas, se quer saber, em Misselthwaite não existe muita coisa que melhore uma criança. Ambas achavam que Mary, distante olhando pela janela do hotel onde se hospedaram, não as podia ouvir. A menina observava os ônibus, os táxis e as pessoas, mas ouviu tudo muito bem e ficou curiosa sobre seu tio e o lugar em que moraria. Que tipo de lugar seria? Será que iria gostar? Como era um corcunda? Ela nunca tinha visto um. Talvez não existissem corcundas na Índia. Desde que fora morar na casa de outras pessoas e que ficará sem ama, Mary sentia-se sozinha. Pensamentos esquisitos e novos habitavam sua cabeça, e agora se perguntava por que nunca se sentirá parte de nenhuma família, nem mesmo quando seus pais estavam vivos. As outras crianças pareciam ser queridas pelos pais, mas ela nunca se sentirá a filhinha de ninguém. Tinha criados, comida e roupas, mas ninguém se importava muito com ela. Não sabia que a tratavam desse modo por ser tão rabugenta porque, claro, não percebia que era assim. Às vezes, ela achava isso de outras pessoas, mas nunca de si mesma. Mary achou a Sra. Medlock a pessoa mais rabugenta que já conhecera, com seu rosto sem graça, exageradamente corado e seu chapeuzinho ordinário. No dia seguinte, quando começaram a viagem até Yorkshire, a Sra. Medlock caminhou pela estação até o vagão do trem com a cabeça empinada, tentando se manter o mais longe possível da menina, pois não queria dar a impressão que fosse sua filha. Ficaria furiosa só de imaginar alguém pensando isso. A Sra. Medlock não parecia nem de longe se preocupar com Mary ou com o que ela pensava. Era o tipo de mulher que não admite criancices. Pelo menos era isso que ela diria se alguém perguntasse. Não queria ter ido para Londres bem na época do casamento da filha de sua irmã Mary, mas tinha um bom salário como governanta na mansão Misselthwaite, e o melhor jeito de mantê-lo era obedecer às ordens do Sr. Archibald Craven sem questionar. Ela nunca ousou fazer sequer uma pergunta a ele. O capitão Lennox e sua esposa morreram de cólera, o Sr. Craven anunciou com seu jeito frio e direto. O capitão Lennox era irmão da minha esposa e eu sou o guardião de sua filha. A criança deve ser trazida para cá. Você deve ir pessoalmente até Londres e trazê-la. E assim ela fez sua pequena mala e viajou até Londres. Mary sentou-se no canto do vagão, com seu jeito sem graça e rabugento. Não tinha nada para ler, nem para olhar, e por isso ficou dobrando suas luvinhas finas no colo. Seu vestido preto a fazia parecer ainda mais amarelada e seu cabelo fino pendia por debaixo do chapéu preto de crepe.
Nunca vi uma jovenzinha mais encardida em toda a minha vida, pensou a Sra. Medlock. Encardida é uma palavra usada em Yorkshire para crianças mimadas e impertinentes. Ela nunca conhecera uma criança que ficasse sentada sem fazer nada. Por fim, entediou-se de ficar só olhando e puxou conversa com sua voz áspera e aguda. Acho melhor contar a você alguma coisa sobre o lugar para onde estamos indo, e disse. Já sabe alguma coisa sobre o seu tio? Não, respondeu Mary. Nunca ouviu seu pai ou sua mãe falarem dele? Não, e Mary franziu a testa. Sua expressão era porque seus pais nunca haviam falado nada com ela. Eles nunca contavam nada a ela. Resmungou a Sra. Medlock, encarando aquele rostinho esquisito e indiferente. Ficou em silêncio por alguns momentos e começou novamente. Acho melhor já deixar você avisada. Você está indo para um lugar peculiar. Mary continuou sem dizer nada e a Sra. Medlock pareceu ainda mais frustrada com a aparente indiferença, mas, depois de respirar profundamente, continuou. É um lugar imponente, mas de um jeito triste, e o Sr. Craven tem lá o seu orgulho por ele, mas é realmente bem sombrio. A casa tem 600 anos e fica na beira de uma charneca. Tem quase 100 cômodos, embora a maioria deles esteja fechado e trancado. E temos retratos e lindos móveis antigos e outras coisas que também estão por lá há séculos. Há também um grande gramado em volta de jardins e árvores com galhos que vão até o chão, algumas, pelo menos. Fez uma pausa para respirar. Mas é só isso, e parou de repente. Mary ouvia mesmo sem querer. Tudo aquilo parecia muito diferente da Índia e qualquer coisa nova deixava-a curiosa. Mas ela não queria parecer interessada. Esse era o seu jeito infeliz e rabugento. Por isso, continuou sentada e quieta. Bem, disse a Sra. Medlock, o que acha? Não acho nada, respondeu. Não sei nada de lugares assim. Aquilo fez com que a Sra. Medlock soltasse uma espécie de risada. Eita! Disse ela. Você parece uma velha. Você gosta de ser assim? Não faz diferença se eu gosto ou não, disse Mary. Você está certa, disse a Sra. Medlock. Não faz diferença. Eu realmente não sei o motivo de você ir para a mansão Misselthwaite, além de ser a solução mais óbvia. Ele não vai se preocupar com você, disso eu tenho certeza. Ele nunca se preocupa com ninguém, só com uma pessoa. Parou de falar como se tivesse se lembrado de alguma coisa. Ele tem as costas curvadas, disse. Foi isso que o deixou assim. Ele era um jovem amargurado, que não aproveitava nem sua fortuna, nem sua mansão, até se casar. Os olhos de Mary se voltaram para a governanta, apesar de sua intenção em parecer que não se importava. Nunca imaginou que o corcunda tivesse se casado e ficou um tanto impressionada. A Sra. Medlock percebeu e, por ser uma mulher faladeira, continuou com o interesse redobrado. Pelo menos, era um jeito de passar o tempo. Ela era uma menina bela e gentil, e ele cruzaria o mundo inteiro só para colher uma folha da planta que ela desejasse. Ninguém achou que ela se casaria com ele, mas casou. E as pessoas diziam que ela havia se casado por dinheiro. Mas não foi por isso, não foi por isso, disse ela categoricamente. Quando ela morreu, Mary deu um pulo sem nem perceber. Ah, ela morreu! Exclamou, também sem perceber. E Mary lembrou-se de um conto de fadas que leu uma vez, chamado Henrique, o Topetudo. 4 era sobre um corcunda e uma linda princesa, e isso imediatamente a fez ficar com dó do Sr. Archibald Craven. Sim, morreu, continuou a Sra. Medlock. E então ele ficou ainda mais esquisito do que antes. Ele não liga mais para ninguém. Não quer ver ninguém. Viaja na maior parte do tempo e, quando está em Misselthwaite, fica trancado na ala oeste e não deixa ninguém além de Pitcher entrar. Pitcher é um velho amigo que cuidou dele quando criança e o conhece muito bem. Aquilo se parecia com uma história de algum livro e Mary se sentiu apreensiva. Uma casa ao lado de uma charneca, seja lá o que fosse uma charneca, 100 quartos,
quase todos fechados, as portas trancadas, era tudo muito sinistro. Um homem com as costas curvadas que também vivia trancado. Ela olhou pela janela com os lábios apertados e pareceu muito natural que a chuva começasse a cair em cinzentas linhas diagonais, respingando e escorrendo pelos vidros da janela. Se a bela esposa ainda estivesse viva, talvez as coisas ficassem mais alegres, pois teria uma pessoa parecida com sua mãe, correndo para lá e para cá, indo às festas como ela fazia, usando tecidos enlaçados. Mas ela não estava mais lá. Não fique achando que vai se encontrar com ele porque há poucas chances disso acontecer, disse a senhora Medlock. E não espere que as pessoas conversem com você. Vai ter de brincar e se virar sozinha. Vão te mostrar em quais quartos você pode entrar e de quais deverá se manter longe. Também temos muitos jardins. Mas quando você estiver em casa, não fique perambulando, nem xeretando. O Sr. Craven não gosta nada disso. Talvez eu nem queira perambular e xeretar mesmo, disse a pequena e amargurada Mary. Ao mesmo tempo em que deixava de sentir pena do Sr. Archibald Craven, não se sentia mais tão triste nem achava que ele era asqueroso ao ponto de merecer tudo o que tinha lhe acontecido. Então virou o rosto para os filetes de água que escorriam pelos vidros do vagão e contemplou a tempestade que parecia nunca mais acabar. Ficou olhando por tanto tempo sem desviar os olhos, que o cinza foi ficando cada vez mais escuro à sua frente e ela caiu no sono.